Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. O vídeo de hoje é a segunda aula do nosso curso de Introdução à História das Ciências. Se você ainda não viu a primeira aula ou quer conhecer um pouco mais sobre a programação desse nosso curso, é só clicar no card aqui em cima. Nesse vídeo, então, abordaremos o tema da História e Historiografia das Ciências, com foco mais no Brasil e América Latina. Depois, faremos um mapeamento de como essa disciplina, se desenvolveu atualmente no Brasil. Bom, esse vídeo resolve algumas questões em aberto, Primeiramente, ele vai complementar o vídeo sobre o que é História das Ciências, ou seja, a primeira aula desse curso. Segundo, ele demonstra, como a história das ciências se constitui como uma disciplina, como um saber especializado. E terceiro, ele vai apontar quais são os principais lugares para se estudar história das ciências no Brasil hoje. Bom, eu acho que esses pontos eles vão ajudar, as pessoas que estão interessadas em cursar uma pós-graduação na área, ou mesmo quem está na graduação e já se interessa em desenvolver alguma pesquisa sobre os temas relacionados a esse campo de estudo. Bom, então nessa primeira parte da aula, vamos apresentar um pouco da história, da historiografia das ciências, com foco no Brasil e na América Latina de um modo geral, mas é importante deixar claro logo aqui no início do nosso vídeo que é impossível dar conta de todos os temas, todas as nuances e os autores importantes dessa história. Tenha em mente que se trata de um vídeo introdutório. Bom, de acordo com o historiador Marcos Cueto, é possível identificar pelo menos 4 tradições ou tendências na história das ciências e da medicina no contexto latino-americano ao longo do século XX. Um primeiro momento, então, seria marcado por trabalhos que faziam uma história da ciência universal, ou seja, europeia, mais ou menos a partir da década de 1940. Um segundo momento, então, marcado pela importância dos debates sobre recepção do conhecimento científico, a relação entre os países latino-americanos e os países europeus, e essa segunda parte teria início sobretudo a partir da década de 1980. Uma terceira parte, dessa história, uma terceira tradição ou tendência que teria foco na interação entre diferentes regiões do globo na produção de ciência. E, segundo o Marcos Cueto, essa tendência foi forte nos anos 1990. Por fim, a partir dos anos 2000, 2010, as perspectivas de circulação do conhecimento passaram a pontuar os debates no campo. É importante ressaltar que essas tradições ou tendências, dentro desse esquema, que seriam 4 etapas, digamos assim, elas não são excludentes e nem exatamente lineares, mas elas de certa forma coexistem. Bom, no início a história das ciências estava muito ligada à formação de médicos, engenheiros, cientistas, sendo estes próprios que escreviam os trabalhos no campo. Mas é possível falar em profissionalização da área já a partir da primeira metade do século XX. E aqui me refiro sobretudo aos trabalhos de George Sarton e Henry Sigerist. O início da história das ciências como disciplina remonta ao positivismo kantiano, que, como comenta o historiador Flávio Coelho Edler, culminou, por exemplo, na criação da disciplina História da Ciência no Collège de France em 1892, com o curso de Paul Tannery, e também na criação do primeiro periódico da área, que existe até hoje, a revista Isis, fundada em 1913 nos Estados Unidos. Um amplo debate a nível internacional ocorreu nesse primeiro momento no campo da história das ciências. Eu vou resumir esse debate aqui de uma forma bem rápida, até porque a gente precisaria fazer um vídeo à parte para falar disso, desse debate que é tão marcante dentro do nosso campo, que é o debate internalismo versus externalismo. Bom, basicamente, os historiadores das ciências desses períodos estavam tentando definir e, de certa forma, medir
quais aspectos sociais, econômicos, políticos e, portanto, externos, ou então conceituais e lógicos, portanto, internos, eram mais importantes na construção dos fatos científicos e das disciplinas científicas. Esses debates só foram resolvidos, bem entre aspas, a partir da década de 1960, quando trabalhos como o do historiador da física Thomas Kuhn surgiram e apresentaram uma espécie de saída sociocognitiva para essa questão. Bom, como eu disse, esse tema é amplo e teríamos que aprofundar melhor num vídeo à parte, enfim. Alguns dos nomes importantes dessa primeira fase na escrita da história das ciências na América Latina são, por exemplo, Aldo Miele, com seu Panorama General de História de la Ciencia, de 1945, e Fernando de Azevedo, com o seu As Ciências no Brasil, de 1955. A historiografia produzida por esses historiadores possuía uma visão essencialista da ciência, e era marcada por uma interpretação de que a história do conhecimento racional sobre a natureza era linear. Algumas outras características desse primeiro momento, de acordo ainda com o historiador Marcos Cueto, são a ideia de que a história das ciências possui um percurso ascendente e que é realizada por poucos países, a noção de que os saberes pré-colombianos não são ciência, mas sim superstição, e de que a ciência na América Latina só poderia ser feita por europeus. Avançando alguns anos, um autor bastante conhecido e que contribuiu para essas discussões e para essa visão limitada, digamos assim, e de certa forma reducionista das ciências não só na América Latina, mas em outras regiões do globo, foi George Basala. Em 1967, ele publicou um texto na revista Science, no qual argumentava a existência de algumas etapas na difusão da ciência, que tinha como núcleo originário a Europa e que precisava passar então por essas determinadas etapas para se consolidar em outros lugares do mundo. Então, o Basala construiu esse esquema, né? Eu vou deixar o artigo dele até aqui na descrição, que vocês podem observar, né, as etapas que ele vai pontuando, que são, segundo ele, perceptíveis na história da ciência em diferentes regiões do globo, e que meio que todas essas regiões têm que passar por essas etapas, né, tendo como a ideia, como ponto norteador a ideia de difusão, que por sua vez seria da Europa para as outras regiões, né? Assim, unicamente dessa forma. Bom, o segundo momento dessa história tem como um dos principais nomes a pesquisadora norte-americana Nancy Stepan. Em Gênese e Evolução da Ciência Brasileira, de 1976, a autora aborda a recepção bem-sucedida da bacteriologia no Brasil, tocando nos temas da formação científica, pesquisa, produção e relação com o Estado. Essa autora, assim como muitos outros autores desse momento, né, dos anos 70 sobretudo, e avançando para os anos 80, foi influenciada pela chamada teoria da dependência, que colocava a ideia de centros e periferias na produção da ciência. Mas essa autora em específico, por exemplo, ela defendia a ideia de que nem toda a ciência produzida na periferia seria periférica. A Nancy Stepan, nesse trabalho, ela estuda sobretudo o Instituto de Manguinhos, né, o Instituto Oswaldo Cruz. Outras características dessa segunda etapa dentro da história da historiografia das ciências na América Latina são a ideia de que a América Latina não foi uma receptora passiva da ciência europeia, a ideia de que a ciência seria uma construção social, a ênfase nas fontes primárias. Nesse contexto dos anos 1980, também surgiram sociedades importantes para o campo da história das ciências na América Latina, como a Sociedade Latino-Americana de História das Ciências e da Tecnologia do México, em 1982, e um ano depois, a Sociedade Brasileira de História da Ciência, portanto, em 1983. Revistas pioneiras da área, como a revista Quipo, também surgiram nesse momento. Bom, então, a terceira fase dessa história da historiografia tem uma forte ênfase na interação. Então, a primeira seria, só recapitulando, seria uma história da ciência universal. A segunda teria uma fase, uma interpretação, digamos assim, desses processos históricos observados na recepção, ou seja, em como que esses países latino-americanos recebiam a ciência que vinha
vinha, portanto, dos grandes centros como Europa, Estados Unidos. E nessa terceira fase aqui, a ênfase seria na interação entre essas diferentes regiões nos contextos de produção de ciência. E nesse sentido, outros atores nesse processo foram incorporados às análises. Sobretudo, esses atores, me refiro aos atores no processo de produção do conhecimento científico, né? Como terapeutas populares, curandeiros e os próprios doentes, no caso da história das doenças e da medicina. Alguns dos elementos importantes desses debates eram as negociações que ocorrem nesses processos de produção do conhecimento, convencimento e a sustentação da ciência também. Essa fase, então, da interação, que sobretudo, como a gente falou, começou a ser mais forte nos anos 90, no contexto latino-americano e brasileiro, ela aprofundou, então, a ideia de que não existe uma clareza muito grande entre a ciência considerada oficial e a ciência não oficial. E esse momento é marcado também nos anos 90 pela criação de programas de pós-graduação na área de História das Ciências e de revistas como a História, Ciência, Saúde, Manguinhos, em 1994. Em 2001, além disso, é realizado pela primeira vez na América Latina um Congresso Internacional de História das Ciências, ocorrido no México. Com todos esses elementos, a História das Ciências passa a se profissionalizar cada vez mais a partir desse momento. Em relação aos temas de estudo, no entanto, passa a existir também uma espécie de fragmentação. No Brasil, por exemplo, ainda de acordo com o historiador Marcos Cueto, é possível identificar dois grupos predominantes. Um mais focado na história da medicina tropical, da bacteriologia, das doenças, e um outro grupo que seria mais focado na história dos naturalistas, das viagens, das expedições, da fauna e da flora, sobretudo entre os séculos 18 e 19. Temas também como saúde mental, saúde ambiental, raça e gênero também passam a ser mais comuns a partir dessa terceira fase. Bom, por fim, a última etapa dessa história, que seria a quarta etapa, é a da emergência do conceito de circulação do conhecimento científico, num contexto ainda de muita reflexão sobre o conceito também de globalização e sobre os processos globais. Uma das marcas dessa quarta etapa é pensar e analisar os objetos históricos à luz da noção de que o conhecimento se transforma na circulação transnacional e nas culturas híbridas em constante mudança. Dentro dessa etapa surgem inclusive grupos com uma perspectiva um pouco mais radical, como os que pensam numa espécie de provincialização da Europa, ou seja, a recusa da superioridade científica desse continente. Esse contexto também, essa última etapa, é marcada por uma ampliação da análise desses processos, que passa a considerar que os estados nacionais, eles não dão conta de pensar no desenvolvimento da ciência, pois esse processo é justamente um processo que ultrapassa essas fronteiras. Alguns desafios dessa abordagem, ainda de acordo com o historiador Marcos Cueto, a coexistência de diversas perspectivas, o fato de que poucos desses historiadores exploram o período colonial, ou então avançam para além da década de 1930, o fato de que termos como transnacional ou global são utilizados ainda com pouca precisão, e o fato de que os historiadores americanos sentem a necessidade quase que obrigatoriamente de fazer referência às obras de história europeia, mas os historiadores europeus, por outro lado, não sentem essa mesma obrigação. E também uma outra característica dessa etapa seria a falta de diálogo entre, por exemplo, a história das ciências e outras disciplinas. Bom, então até aqui, como vocês podem ter reparado, para quem ficou assistindo até agora, eu me baseei quase que totalmente em boas sínteses dessa história, feita pelos historiadores Marcos Cueto e também pelo historiador Flávio Edler. Eu vou deixar as referências dessas sínteses, desses trabalhos desses historiadores que basearam essa parte da aula aqui na descrição do vídeo. Minha intenção, então, como eu já falei, foi apresentar de modo introdutório uma história da historiografia das ciências, apontando algumas das principais diferenças existentes entre esses diferentes contextos de produção historiográfica. Certamente uma infinidade de outras coisas ainda poderiam ter sido ditas, e até deveriam também ser abordadas, mas foi o que deu para fazer. Mas é sempre bom lembrar que esse curso é um curso introdutório, como eu falei já várias vezes aqui, e no fim das contas é algo produzido para o YouTube.
Ou seja, o que isso quer dizer? Que não vai substituir as boas leituras sobre o tema. Algumas dessas leituras, inclusive, vão estar indicadas, assim como sempre estão nos vídeos, aqui na descrição. Bom, então vamos para a próxima parte dessa aula. Mas antes, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e nos siga nas redes sociais se você quiser acompanhar melhor o nosso trabalho aqui no canal. E bom, é isso. Bom, então nessa parte da aula, que é um pouco mais aberta, digamos assim, um pouco menos conceitual, eu vou falar um pouco sobre como a história das ciências está disposta hoje no Brasil. Bom, de acordo com a professora Maria Amélia Dantes, da USP, os primeiros programas de pós-graduação da área no Brasil, eles surgiram ainda na década de 1970, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E isso já marcou o início da profissionalização do campo no Brasil. Então, em 1983, como eu já falei, é criada a Sociedade Brasileira de História da Ciência, que até hoje é a principal representante da área no país. A SBHC, ela promove a cada 2 anos o maior evento nacional da área, e que inclusive esse ano vai ocorrer virtualmente por conta da pandemia de Covid-19, entre os dias 23 e 27 de novembro. Fica aí a dica, né, para quem quiser conhecer um pouco mais. Bom, atualmente existem várias universidades e institutos de pesquisa oferecendo cursos de pós-graduação em História das Ciências e da Tecnologia no Brasil. Muitos desses cursos focam em abordagens multidisciplinares e contemplam pesquisas na área de História, Filosofia, Antropologia, Sociologia, Ensino de Ciências, Física, Matemática, Química, Biologia, dentre outros campos. Esses programas têm contribuído ao longo dos anos para promover estudos e pesquisas na área de História das Ciências e da Tecnologia no Brasil, aumentando com isso não só o debate no campo, mas também a sua audiência e as suas potencialidades. Então agora eu vou mencionar alguns dos grupos de pesquisa e também dos programas de pós-graduação em História das Ciências do Brasil, com o objetivo de dar um panorama mais concreto, né, mais palpável, acerca de onde se estudar, né, onde se estudar História das Ciências no Brasil hoje. Bom, o primeiro programa que eu queria mencionar, então, é o programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, da UFBA e da UFES. O segundo é o Núcleo de Estudos em História da Ciência, da UFJF. O terceiro é o Cientia, Grupo de Teoria e História da Ciência, da UFMG. O quarto é o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em História das Ciências, da UFES. O quinto é o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, a COC Fiocruz, do qual eu e a Rebeca fazemos parte. O sexto é o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, o HCTE, da UFRJ. O sétimo é o Laboratório de Estudos Históricos da Ciência, da UERJ. O oitavo é o Programa de Pós-Graduação em História, da Unirio e MAST, né, do Museu de Astronomia. O nono lugar é só uma lista, né, para falar desses programas. É o Núcleo de Estudos em Sociologia, Filosofia e História das Ciências da Saúde, da UFSC. O 10º programa que eu quero mencionar é o Programa de Pós-Graduação, Departamento de História, da FEFELET, o Laboratório de História das Ciências, Tecnologia e Sociedade, da USP. E também, em 11º, aí, eu queria mencionar o Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, da PUC São Paulo. Alguns outros que não foram citados eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E essa lista eu me baseei num próprio folheto da SBHC, que é a sociedade que eu já falei, né, que aglutina de certo modo esses laboratórios, grupos e programas de pós-graduação e representa eles, né. Achamos importante citar a maioria, né, desses programas conhecidos da área para que vocês que estão acompanhando o nosso canal e assistindo o nosso curso, né, que ainda está só no início, tenham noção mais ou menos da dimensão do campo atualmente no Brasil. É possível perceber, então, que existem vários programas de pós-graduação e também vários grupos e laboratórios da área, mas que, de certa forma, o campo ainda não é tão disseminado nas universidades em geral, e eu espero que isso mude nos próximos anos. Bom, em relação a revistas e periódicos científicos, que também é uma área muito importante, né, da dimensão disciplinar, né, de um campo de estudo, né, de uma disciplina científica, como a História das Ciências, eu vou citar alguns também, como o Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, os Cadernos de História da Ciência do Instituto Butantan, os Cadernos de História e Filosofia da Ciência da Unicamp, né?
a revista Circumscribere, International Journal for the History of Science, da PUC São Paulo, a História, Ciências, Saúde e Manguinhos, da COC Fiocruz, a revista Cronos, de História da Ciência, da USP, a Revista Brasileira de História da Ciência, da SBHC, e a Transversal International Journal for the Historiography of Science, da UFMG. Existem várias outras também, né, ou não várias outras, mas existem algumas outras também, e eu vou também colocar uma lista um pouco mais completa, se eu conseguir, aqui na descrição do vídeo. Bom, a gente achou interessante, novamente, citar esses nomes de programas e de revistas da área ativos no Brasil hoje, para mostrar como o campo está disposto, né? Ou seja, para relacionar também com essa história da historiografia, que eu tentei brevemente dar uma pincelada aqui nessa aula de hoje, né? Essas 4 etapas, digamos assim, ou esses diferentes momentos, né, que a história da ciência no Brasil e na América Latina atravessou, né, ao longo do século XX, e também mostrar, né, o que existe realmente em termos de trabalhos concretos na área atualmente, bem como possibilidades para quem estiver interessado em cursar uma pós-graduação na área estudando o tema da história das ciências. Certamente o tema pode ser considerado um tema bastante específico, e a área da história da ciência no Brasil é, de certa forma, não é de certa forma ainda uma área muito abrangente, se comparada a outras áreas da história, filosofia, sociologia, por exemplo. Mas é interessante pensar nesse mapeamento, tendo como base também a história da historiografia das ciências no Brasil e na América Latina, para refletirmos como se estuda e se estudou o tema da história das ciências em perspectiva histórica. Embora eu esteja falando que a história das ciências seja uma área muito específica, não seja uma área tão grande como poderia ser no Brasil, o fato e isso tem a ver até com a criação do nosso canal, embora isso seja de fato verdade em alguma medida, por outro lado é uma área que tem uma potencialidade enorme, porque além de interdisciplinar, ou seja, a interdisciplinaridade faz parte da natureza dessa disciplina, né, da profissionalização dela também, ela é uma área que dialoga com a divulgação científica de um modo geral, com o ensino de ciências, com a história mais geral, né, produção historiográfica mais geral, com a filosofia, com outras áreas das ciências sociais, né, com as próprias ciências naturais, ciências exatas. Então ela tem uma possibilidade de diálogo bastante grande, e a gente pensou em apresentar isso nessa aula, que já que eu iria falar de história da historiografia das ciências no Brasil e da América Latina, para que a gente conseguisse dar uma dimensão um pouco mais ampla para quem estiver assistindo esse vídeo e tenha o interesse em iniciar estudos mais formais e mais profissionais no campo da história das ciências. Bom, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa aula, ela realmente trouxe um conteúdo mais específico, mas por mais que vocês não se interessem exatamente por saber como a história das ciências funciona na prática como disciplina, pelo menos ele serviu para vocês entenderem que ela funciona de várias formas, né, em várias instituições, ou seja, é um campo bastante complexo de estudo. As outras aulas desse curso, seja a primeira ou as que ainda vão ser lançadas, certamente vão trazer, né, conteúdos que vão complementar a aula de hoje. Lembrando que o nosso objetivo aqui é apresentar de modo introdutório o campo da história das ciências e as principais discussões relacionadas a ele. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Também nos sigam lá nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, os nossos Instagrams pessoais, porque lá vocês vão acompanhar um pouco dos bastidores dos vídeos que a gente vai produzindo aqui para vocês. Bom, então por hoje é só. Nós estamos muito contentes com o feedback que vocês têm dado pra gente. É muito importante saber que existem pessoas interessadas em história das ciências, e para nós é muito bom também saber que nós estamos contribuindo para a formação aí de uma discussão no YouTube sobre os temas relacionados a esse campo de estudo. Bom, então por hoje é só. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e até logo!